Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Anderson Ramos e lá vamos nós para mais uma. A figura a seguir representa um prisma reto com uma aresta lateral de 10 metros. Sua base é um trapézio com 3 lados, medindo 3 metros, e o quarto medindo 6 metros. O volume do prisma em metros cúbicos é igual a... Pessoal, alguém se lembra qual é a fórmula que nós utilizamos para calcular o volume do prisma? Muito bom, Maria. É isso mesmo. Temos pelo menos uma pessoa estudando, dada pelo produto da área da base pela altura, ou seja, base vezes altura. Se a gente parar para analisar, este prisma ele possui uma base trapezoidal, tá legal? E como se não bastasse, a gente pode observar que é um trapézio isósceles. O que isso significa? Significa que a medida deste ângulo é igual à medida deste ângulo, e este ângulo também possui a mesma medida deste ângulo, ou seja, eles são congruentes, 2 a 2. Tá legal? Bom, a proposta é o seguinte: vamos desenhar este trapézio aqui do ladinho, sendo que nenhuma outra posição para facilitar a nossa visualização. Tá, vamos assumir que aqui nós temos um trapézio isósceles. Tá legal? A gente já conhece esta medida e mais esta medida. Daí, qual é o nosso desafio? Calcular a área do trapézio. Porque se a gente encontra a área do trapézio e multiplica pela altura, pronto, nós já ganhamos o volume do prisma. Tendo em vista que nós sabemos calcular a área do trapézio, alguém se lembra da fórmula? Então, diz aí, por favor, Antônio. Isso mesmo, muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Bom, aqui nós acabamos de ver que estes ângulos são congruentes, né? Então, só para a gente relembrar que nós estudamos em outros momentos, tá legal? Aqui nós temos um triângulo retângulo, e nós também conhecemos, se a gente prolongar aqui, por exemplo, nós conhecemos estas medidas. Aqui, por exemplo, 1,5, concorda? Se aqui tem 3, o total aqui dá 6, e este triângulo é um triângulo, esse trapézio é um trapézio isósceles, então ele está exatamente bem distribuído. Então aqui possui medida de 1,5 também. Tá legal? Bom, a proposta é o seguinte, pessoal, ao invés de utilizar a fórmula para encontrar a medida da altura, porque a medida das bases nós já temos, nós vamos utilizar a seguinte relação. Se a gente parar para analisar, a gente tem esta medida, olhando para este triângulo retângulo, e a medida da hipotenusa. A gente tem a medida de um dos catetos e a medida da hipotenusa. A gente pode utilizar seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Nós não temos o cateto oposto, mas nós temos o cateto adjacente. Vamos fazer o seguinte: cosseno, se aqui possui a medida θ, cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, o cosseno de θ é igual a 1/2. Tá legal? Agora vamos pensar no seguinte, pessoal, qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 1/2? Exatamente. Isso implica que θ é igual
a 60 graus. Qual o cosseno de 60 graus? Exatamente, 1/2. Se a gente tem o cosseno de um ângulo que é igual a 1/2, então a medida deste ângulo é igual a 60 graus. Bom, sabendo disso, agora a gente pode relacionar utilizando seno. Está ficando meio zoado e muito provavelmente eu estou fazendo diferente das outras resoluções que vocês vão encontrar por aí, que é justamente para a gente poder explorar essa outra possibilidade. Então vamos lá. Seno de θ, a gente já sabe que a medida de θ é igual a 60 graus, é igual ao cateto oposto, vamos chamar de H, dividido pela hipotenusa. Ou seja, a medida de H vai ser igual a 3 vezes o seno de θ. 3 vezes... Pessoal, qual é a medida do seno de 60 graus? Muito bom. É isso aí mesmo, Pablo. Daí, nós já podemos pegar esta medida e aplicar aqui na fórmula da área do trapézio. E daí vamos obter o seguinte, ó. A área do trapézio. A gente está colando aqui, a gente está olhando para esta fórmula. É igual a base maior mais a base menor. A base maior mede 6, possui medida igual a 6. A base menor possui medida igual a 3. Já vou tomar a liberdade para efetuar essa adição. E nós temos 6 mais 3, 9, que multiplica a altura, a medida da altura nós já encontramos, 3 vezes raiz de 3 dividido por 2. Tudo isso daqui é a medida da altura. E ainda tem esse 2 aqui da fórmula, dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser igual a 3 vezes 9, 27, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Vou deixar como 2 vezes 2, porque aqui nós também temos uma fração, né? Mantém a primeira e multiplica pela inverso da segunda. Isso é igual, isso aqui é a medida da área do trapézio. Agora pronto, ficou fácil. Daí nós temos que o volume do prisma, que nós já sabemos que é dado por esta fórmula, de acordo com a Maria, então a gente pode aplicar essa fórmula. Ou seja, 27 vezes raiz de 3 dividido por 4 vezes a medida da altura do prisma. Portanto, deixar aqui, o HP, que é igual a 10. Daí dá até para fazer de cabeça. 27 vezes 10, 270. 270 dividido por 2, exatamente, 135. Ou melhor, vamos fazer o passo a passo, e de repente pode ser que alguém não compreenda. Vou pôr bem aqui na ordem. Vou deixar assim, 2 vezes 2, e aqui, ó, vezes 10, que é a medida da altura do prisma. Aí nós vamos obter 270, 10 vezes 27, dividido por 2, 135, vezes raiz de 3, vamos ter aqui uma divisão por 2. Tá legal? Bom, então é isso, pessoal. Espero que esta alternativa tenha te ajudado, porque é uma outra possibilidade. E qual que seria a mais usual? A mais usual é você chegar aqui e aplicar o Teorema de Pitágoras. Aqui nesse triângulo, por exemplo, chamar aqui ó, de A, B, C. A gente pode dizer que 3 ao quadrado
é igual a h ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Daí a gente isola h e tira a raiz quadrada e tudo mais. Sendo que aqui a gente fez utilizando ângulos, para a gente treinar também essa outra possibilidade, para a gente não ficar aqui na nossa zona de conforto. Se bem que eu fiz desse modo aqui também, acabou que deu muito mais contas. Aqui eu acho que foi muito mais rápida, porque a gente vai comentando, né? Explorando aos poucos. E então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que este vídeo tenha te ajudado e até a próxima. Bons estudos!